sempre contar com a sua participação. Nosso telefone é 3721-6955 e você pode participar por outros meios também. Lembrando que esta edição será reapresentada após o Telefatos e também após a meia-noite. Hoje nós vamos entrevistar o vereador Pastor Valdir Samiti, do Democratas. Bom dia, pastor. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia, bem-vindo, bom dia, pastor. Bom dia, telespectador. É um prazer muito grande, né, estarmos aqui, que é importante demais esse contato que a gente pode ter ao mesmo tempo com tantas pessoas, né? Então a gente está aí aberto para questionamento, para perguntas e também para esclarecer algumas coisas que ficarem aí à disposição de vocês. Sem dúvida nenhuma, é importante mesmo que haja essa aproximação, né, entre o poder público, no caso os legisladores, e também a imprensa. E eu dou bom dia também para o nosso sempre colaborador, participante, Elis Calvo. Bom dia, Fábio Zambrano. Bom dia, Carol. Bom dia, pastor. Hélio, tudo bom bem? Bom dia, os amigos da TV Poços, de Poços de Caldas e de toda a região. Mais um dia maravilhoso, né? Nesse nosso verão, né? Olha, eu só quero ver se isso vai acontecer sábado e domingo, viu? Essa é a minha pergunta. Essa é sempre a minha pergunta para resolver. Ontem e hoje, 2 dias lindos, né? Assim, céu azul, né? Muito bonito morar nessa cidade que contrasta com a Serra de São Domingos. É muito lindo mesmo. É muito lindo, realmente é um privilégio, né? Um pequeno presépio que a gente recebeu de Deus para viver, né? E quase 25 graus agora na manhã, já vai ser um dia quente. Vai. Carol, bom dia. Bom dia, eu só estou de olho aqui no papelzinho verde na mão do Hélio. Que já está assim na mão, então é sinal de que tem abraços por aí. Vamos deixar para daqui a pouco. Deixa eu dar bom dia também. Né? Então tá ótimo. Bom dia para todo mundo, esperando a sua participação. 3721-6955 pelo telefone e também jornaldosudminas@hotmail.com para você se comunicar com a gente através do Messenger. Ok, eu quero mostrar uma reportagem que fala a respeito da tão falada estrada que liga Poços de Caldas a Palmeiral e que gera muitos problemas para quem precisa transitar por aquela importante via diariamente ou rotineiramente. As pessoas normalmente têm problemas com seus veículos relacionados à má conservação da estrada. Vamos ver a reportagem. Propriedades rurais, além de estabelecimentos comerciais. O asfalto está cheio de buracos, não há acostamento e nem sinalização. Em alguns trechos, o mato alto invade o asfalto e tira a visibilidade dos motoristas. É difícil, porque a gente vai para a cidade, a gente precisa ir na cidade. Meu marido trabalha na cidade, então há um desgaste muito grande do carro, né? A gente sempre está tendo que fazer manutenção, balanceamento, justamente por causa dos buracos. E também há a dificuldade porque o mato cresce muito rápido, tá? A sinalização fica precária, então é complicado. A gente precisa de ter uma atenção melhor. Tem motoristas que estão tendo que andar mais para desviar dos buracos. Não faz muito tempo que a estrada recebeu uma operação tapa-buracos, medida paliativa que não resolve mais a situação. Tá péssima. Não tem como, não tem condições. Daqui para lá até Palmeiral, não tem jeito. Precisava tomar uma providência, né? Porque daqui de Palmeiral a Poços tem bem movimento, ué. Então o povo tá passando por Botelho para Poços, ué. É muito grande, por pouca coisa, né? Tapa-buraco eu acho que é jogar dinheiro fora. É jogar dinheiro público fora. Todo ano joga-se dinheiro fora, porque esse buraco ele vai ser reaberto. Em seguida vai ser reaberto. Porque a estrada não suporta mais o trânsito a base da estrada é ruim. Se não bastasse a situação do asfalto, os motoristas e principalmente os moradores desse trecho enfrentam um grande problema. O asfalto está coberto por muita lama, consequência das fortes chuvas dos últimos dias. Neste trecho que fica perto do restaurante do Alemão, parte do asfalto está interditado por causa das fortes chuvas que caíram nos últimos dias. Aqui neste ribeirão tem uma galeria que não suportou o grande volume de água e estourou. Há muitos anos a gente já vem reivindicando a melhoria dessa estrada. E a prefeitura vem fazendo essa operação tapa-buraco. Resolve nos primeiros 10 dias, depois é todo esse sacrifício aí, buraqueira, estragando o carro, encarecendo as viagens de transporte de café, de frigorífico, ônibus de escola. Então, essa estrada é muito importante para a zona rural. Agora a gente tem que ver se ela é municipal ou se ela é estadual. A gente não tem essa definição
ação mesmo, né? Quem é que vai resolver a estrada? O fato é que a estrada de Palmeiral tá já há algum tempo, alguns anos precisando desse tipo de intervenção. Agora piorou com as chuvas e também podemos ver esse fato se replicando pelas ruas da cidade. Há muitas ruas aqui em Poços de Caldas, uma situação lamentável também, lastimável, a quantidade de buracos. É claro que a gente sabe que não adianta tampar buraco durante a chuva, mas é preciso ter intervenções mais intensas, mais rápidas, como por exemplo ali na Avenida Irradiação, que tem aquele buracão aberto, diversos outros lugares, próximo a Saturnino de Brito. Nós temos falado disso constantemente aqui no Jornal do Sul de Minas e me parece haver uma certa morosidade na relação, na recuperação desses problemas. O que tem passado pela Câmara nesses assuntos, pastor? Na verdade tem sido muito discutido na Câmara ali a respeito desses trabalhos que precisam ser feitos, mas o que a gente percebe, na verdade, que sempre na construção dessas estradas, rodovia, existe uma pressa muito grande para terminar. Parece que existe assim uma pressa para inaugurar e acaba fazendo coisas que deveriam demorar um pouco mais. Era preferível demorar um pouco mais, mas fazer uma coisa mais definitiva. Não adianta ficar só tampando esses buracos, né? Mas que você possa, na verdade, estar fazendo algo definitivo, que mesmo que seja mais demorado, a construção vai aos poucos, mas que faça uma compactação dessas estradas, né? Porque na verdade é isso. O que acontece? Ali passa um tráfego, principalmente essa de Palmeiral, né? No caso, passa muito caminhão, passa ônibus, né? E não adianta só tampar o buraco. Tem que fazer tem que tirar aquele asfalto, tem que fazer uma reestrutura mesmo ali para receber esse asfalto, porque senão fica passando, vai consertando e vai estragando, e é pior. Tá certo, a gente está com um pequeno probleminha aqui no áudio, aqui no microfone da TV Poços. Nós vamos fazer um breve intervalo, é o tempo suficiente para a gente possa trocar e voltamos em instantes, ao vivo e contando com a sua participação. Até já. Congratulations, Let's Go! Let's Go is part of my history. It helped to improve not only my English, but also my life, and I'm proud to be part of it. I am a surgeon, and Let's Go was very important for my professional qualification. Thank you, Let's Go. Congratulations. Let's Go Common Training. Reconhecimento por qualidade, seriedade e profissionalismo não se adquire em um ano, são 15 anos. Parabéns, Let's Go. Congratulations, Let's Go! Você rasteja pela internet ou realmente navega por ela? Desbrave o mundo das redes sociais, e-mails e trabalhos escolares com mais velocidade e qualidade de sinal. Aqui você fica preso pela satisfação e não por um longo contrato. Faça um teste e comprove. Pare de rastejar pela internet. Venha para a OutCenter e tenha banda larga de 1 mega por apenas R$ 39,90 por mês. OutCenter, a internet com planos ideais para você e sua empresa. Escuta essa! Pizza Catarino por R$ 23,90. A preferida da cidade, agora em promoção. Escolha entre mussarela e marguerita, por apenas R$ 23,90. Demais pizzas, R$ 29,80. Ligue 3722-4488 e peça a sua. Pizza Catarino. Bull Óleo é um centro especializado em troca de óleo em Poços de Caldas. Possuímos uma ampla linha de lubrificantes e filtros multimarcas para veículos nacionais importados, motocicletas, linha leve, pesada, agrícola e graxas industriais. Contamos com equipe treinada pelos fabricantes e utilizamos ferramentas de alta tecnologia. Tudo para oferecer o que há de melhor em benefício do seu carro. Bull Óleo, especialista em qualidade. Avenida José Remígio Prézia, número 1, Poços de Caldas. Telefone 35-3721-8282. Agora em Poços de Caldas. Pós-graduação à distância do Centro Universitário Claretiano. São mais de 30 cursos nas diferentes áreas. Você aprende pela internet, tem a liberdade para estudar no seu tempo e conta com material didático moderno e atualizado. Faça pós-graduação à distância do Claretiano. Inscreva-se claretiano.edu.br ou ligue 0800 344177. Este programa tem o apoio cultural da Renovias.
Agora sim, estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas e conversando então hoje com o pastor Valdir Sementilha. A minha pergunta anterior a ele foi em relação às questões que estão acontecendo no município de Poços de Caldas relacionadas à má conservação das vias públicas, dos buracos nas ruas, muitas pessoas reclamando. Em praticamente todos os bairros existem reclamações desse tipo, inclusive os grandes buracos, né, como acontece, por exemplo, na Avenida Irradiação e também próximo ao Saturnino de Brito. Né? Na verdade, existe assim, uma grande colocação de indicações, de pedido de informação muito grande em relação a isso na Câmara. Perfeito. Porque a população realmente tem passado, tem sofrido com isso, e a gente vê assim, a preocupação também de segurança. Claro. Porque a pessoa vai desviar de um buraco, cai no outro ou bate no outro carro, porque realmente não está fácil não. Realmente está difícil, porque não sabe nem para onde começar agora, né? Porque é tantos que fica difícil. São novas oportunidades de acidentes, né? Com certeza. Né? Por causa dessas coisas assim que também pode ser que aconteça um acidente a mais ou outro. Ontem eu falei a respeito disso também e citei que foram feitas críticas, né? E claro que observações, né? E sempre buscando uma melhoria para a cidade. Não especificamente para um político ou outro, mas para a cidade no geral. Em relação ao bairro Jardim Kennedy, porque quando é feita uma crítica por um político a outro político ou a outra administração, a pessoa tem que se superar naquilo, não pode deixar pior, né? Senão a crítica bate fofo, perde o sentido, palavras ao vento. É verdade. Né? Então, agora sim parece que a Prefeitura resolveu tomar, após a gente ter falado durante algumas vezes aqui no Jornal do Sul de Minas e também na rede social, uma providência no sentido de resolver a situação do Jardim Kennedy. E essa foi esse foi um dos temas abordados na sessão da Câmara de terça-feira passada em relação ao auxílio que será concedido aos moradores daquela localidade. Qual a sua opinião? Foi bem posicionado? Foi bem posicionado, eu acho que é importante. E eu quero ressaltar aqui, o trabalho da imprensa é muito importante. Ainda bem que nos ouvem, né? Os políticos, a Prefeitura nos ouve. Porque muitas coisas a gente sabe que tem uma preocupação do outro lado, mas a imprensa, ela provoca isso. Eu acho que é importante, porque de uma forma ou de outra, se é por um lado já estudos, mas se há um lado também que foi provocado, o importante é a solução. E a gente vê isso que vem arrastando há muito tempo. Então, eu acho que é muito importante essa solução, a princípio, de estar vendo, tirando as pessoas de lá, né? Tem que realmente ter um cuidado muito grande. Mas uma coisa que a gente tem que ver depois o pós, que não é só tirar. Porque tira, deixa as casas lá e eles invadem de novo, voltam de novo, e aquele negócio assim, ou é eles ou outra pessoa, né? Então não adianta. Então ali, se é uma área de risco, as casas não podem estar lá. Não podem, com certeza. Não é porque, por exemplo, já houve um erro de aprovar aquele lugar. Porque às vezes as pessoas ficam assim, mas o erro é de quem aprovou aquele loteamento. Gente, não adianta eu ficar agora achando culpado. Eu tenho que ter uma solução para essas pessoas que estão lá. Isso aí. Primeiro foi feita a crítica aqui no Facebook, criticamos, um ou outro chiou, né? Porque a crítica com certeza, né? Nem sempre é bem-vinda por algumas partes, mas ainda bem que resolveu. Então, depois da crítica, vem os parabéns. Parabéns, Prefeitura, pela resolução tomada. Vamos assistir a reportagem que fala a respeito de uma reunião que aconteceu no bairro Jardim Kennedy para iniciar essa solução. Cerca de 30 moradores do Jardim Kennedy 2 já fizeram um cadastramento no CASE para receber o auxílio moradia de R$ 500. O prefeito já enviou o projeto para a Câmara dos Vereadores e ele deve ser votado em breve. Após a última enchente que atingiu várias casas, a Defesa Civil detectou quais são as famílias que estão em maior risco e essas devem receber o auxílio durante 12 meses. Com essas reuniões, a Secretaria pretende se aproximar mais da população e passar o que está sendo resolvido. Convocamos esta reunião para que pudéssemos construir junto com as famílias o processo, né, para poder sair da casa. É um processo de construção, uma vez que, mesmo sofrendo todas as dificuldades, a família tem uma história dentro desse local. E para que faça a desapropriação e sair desse local, é preciso que faça esse processo, né, para que a família não sofra alguns danos, vamos dizer assim, emocionais, né, por essa questão.
Além disso, uma equipe realizará um processo de selagem das casas para que seja registrado tudo que os moradores possuem no local. Que também precisa aguardar a parte legal desse processo, né? Aí uma equipe vai fazer visita em loco, conhecer a casa, todos os espaços, né, de cada família que sofreu os danos. Os moradores esperam que uma atitude concreta seja tomada o mais rápido possível. O doutor Luiz fez a reunião e sugeriu um aluguel de R$500 e que eu e meu marido a gente não aceita. A gente quer uma casa definitiva à altura da nossa, porque foram 11 anos investindo e a gente não está achando casa muito cara e ruim. E aluguel muito caro também, e a gente não quer aluguel porque a gente tem a nossa casa. Então a gente não aceita aluguel. Tá difícil, e eu não sei se é por causa dessa enchente que aconteceu aqui agora, aumentou o preço dos aluguéis aqui. Uma casa que era R$500, agora hoje está 800. Como que você vai fazer? Não tem como. E a minha família, se não tiver outra casa para ir, eles vão ter que voltar para o mesmo lugar. Se o patrão despejar, eles vão ter que voltar. E é isso, só espera uma solução aí, e simples, o mais rápido possível. Vamos para frente. Beleza, parabéns pela resolução. E as soluções são realizadas dessa forma. Então, a Carol tem Fábio, participação. tenho sim uma participação, até sobre o que o pastor falou. O Moreno, aqui do Jardim Kennedy, ele pergunta de quem é o interesse de tirar os moradores de lá, pastor? É do aeroporto, é de uma fábrica, aqui que ele cita o nome, ou tem algum empresário interessado? Pois o descaso da prefeitura é visível. Opinião de um dos moradores de lá. Moreno, tá aqui. Ele está no Messenger aqui comigo, online. Na verdade, o que eu imagino na situação é que o interesse seria do bem-estar. É da saúde, da né? Saúde. Eu acho que se há uma pessoa que até inclusive morador que está sofrendo essas consequências lá, ele tinha que ser a primeira pessoa a entender que esquecer de interesses ou imobiliários, ou interesses de empresas ou de aeroporto, ele tinha que pensar primeiro nele, que existem outras pessoas pensando nele. Então, às vezes, a preocupação é falar assim, não, existe sempre alguma coisa por trás de uma ação. Mas eu vejo ali o problema de saúde mesmo. E nem sempre é assim, né, pastor? Nem sempre é assim, mas eu vejo agora, nessa situação, um problema de saúde. Né? Se tem outros interesses, pode até que tenha, não sei, né? A gente não está aqui para poder questionar isso, mas existe ali uma situação de risco que precisa ser resolvida. É lógico. E é bom a população pesquisar, porque aí as pessoas falam, essa administração não fez nada, a administração anterior não fez nada, a outra administração também não fez nada. E quando começou isso daí? Quando fizeram aquele bairro lá, será que não fizeram um estudo? Já existia engenharia naquela época, ou não? Ou estou enganado? Com certeza, né? Então vamos, assim, não adianta ficar também buscando culpa no passado, mas é claro que a gente tem que dar a César o que é de César. Eu acho que é importante a gente ter pelo menos uma consciência e um conhecimento para poder criticar. Eu, pelo menos, não estava em Poços de Caldas na época que foi feito aquele bairro, mas estou buscando pesquisar para poder falar com mais propriedade. Enfim, vamos continuando aqui. Eu quero também aproveitar, falar, além dessa ação do Jardim Kennedy, que diversos, como a gente falou, esses outros bairros, eu quero fazer uma pergunta para o pastor em relação a esses pedidos de informação que o senhor citou na resposta anterior, em relação aos concertos aí da cidade. Eles têm sido emitidos e têm já tido a resposta? Não, ainda não chegou a resposta, né? Mas algumas ações foram tomadas. Eu acho que quando eles derem a resposta... São importantes também. Não, é importante isso, né? Por exemplo, existem vários lugares que a gente já fez essa pedido de informação, essas indicações, e independente, né, do pedido ou não, da resposta, quer dizer, né, oficial com papel, mas tem sido efetivamente feito alguma coisa. Então a gente também tem que dar a mão à palmatória dizendo que está sendo feito. É claro que é muita coisa, a situação não é fácil, então não tem como também resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Sem dúvida nenhuma. Tem perguntas aqui, vou deixar o Hélio primeiro, porque ele está quietinho até agora. Eu estou só ouvindo aqui, né? Eu tenho minha opinião particular sobre o assunto, mas como o Fábio já esgotou, eu vou partir para outra coisa mais relacionada com a política. Okay. Eu queria saber o seguinte: o senhor é um homem de Deus e temos Cristo diz que devemos dividir o pão. Quando, por ocasião da eleição da mesa diretora,
parece que a situação resolveu não dividir o pão. E essa divisão no legislativo é essencialmente ela é fundamental. Por quê? Porque os vereadores representam segmentos da cidade. Cada vereador tem um segmento, tem o seu bairro que ele representa, a sua associação, enfim. Deveríamos ter no legislativo, diferente do executivo, uma melhor distribuição de forças, né, em termos de comando daquela Casa de Leis. O que o senhor achou? O senhor concorreu lá ao cargo de um dos cargos da mesa e não foi eleito, sempre a votação foi 8-7, muitas, né? Então nós temos aí colocado esse problema, né? Nós temos já definido 8 votos da situação e 7 votos da oposição. O senhor acha que isso vai continuar assim? São coisas pontuais? Como é que o senhor viu essa eleição da mesa? Na verdade, eu fico preocupado, na verdade, porque existem coisas, projetos, existem coisas que vão necessitar, inclusive, de 1/3, né? E 1/3 seria 10 vereadores. E quando fica debatendo, como se formasse 2 grupos, assim, olha, eu não abro mão dos 7, o outro não abre mão dos 8. Quem que vai ser prejudicado nisso daí? É isso que eu acho que tem que ter uma reflexão, que cada um tem seu partido, cada um tem a sua maneira de pensar e a gente tem que respeitar isso. Né? E eu tenho procurado, à medida do possível, comentado isso na Câmara, que esse tipo de postura, no meu entendimento, claro que existem pessoas ali que são muito mais tempo de estrada, que a gente tem que respeitar. Mas eu vejo como uma situação um pouco complicada. Espero que isso não se prolongue por muito tempo, né? Que esse debate assim de 7-8 que realmente comece a amenizar, porque isso daí vai complicar mais para frente um pouquinho. Perfeito. Muito bem. Tem a pergunta da Carol? Tem, está aqui. A participação do Lúcio, do Centenário. O senhor, como vereador, não pode montar uma comissão para que as ruas da cidade possam ter melhorias? A operação Tapa Buraco, acho que não tem condições de fazer, porque a situação das ruas estão caóticas. Na verdade, a Câmara tem se posicionado muito em relação a isso, né? Mas uma comissão em si, né, eu acho que a gente pode até propor, mas depende muito da mesa diretora, inclusive, em relação a isso. E na verdade, a gente precisa, na verdade, uma melhoria eu prefiro assim que um prefeito, por exemplo, ele faça 20 quilômetros de um asfalto com qualidade, do que ele falar assim, não, eu fiz a cidade inteira pintando essa lama preta aí na cidade inteira. A gominha preta, né? A verdadeira gominha preta. Então, se ele fizesse isso, olha, 20 quilômetros esse ano, mais 20, você entendeu? Ele ia terminar, não com a cidade inteira, mas ele estaria fazendo coisas de qualidade. Então, eu acho assim, existe tudo um planejamento, tudo depende de planejamento, né? E que depende também de bom senso e também de prioridades. Eu acho que não seja importante conserto das ruas da cidade, do bairro também, mas existe também outras prioridades da cidade que precisam ser atacadas. Professor, tem mais uma pergunta aqui. O Carlos, do Jardim Kennedy, ele pergunta o que o senhor acha que mais de um integrante da mesma família compra apartamentos desses de baixa renda. Ele pergunta, isso é possível? Na verdade, nós estamos fazendo um estudo, inclusive eu levantei isso, fiz até um pedido de informação na Câmara, e a resposta ficou assim, sabe, isso daí não é nossa área, a Prefeitura respondeu, nossa área é entregar a chave. Fazer o sorteio, né? Fazer sorteio, fazer a média política, desculpe, mas é o que eu penso, não adianta, eu sou transparente também nas minhas E esse assunto é outro assunto antigo também. E aí é o seguinte, não sou eu que faço isso. E olha, Carol, é muito mais grave do que ele está imaginando, porque esse negócio de, por exemplo, apenas de uma outra família, da mesma família, de repente a família também é de baixa renda, e aí eu não vejo tão grave isso. O que eu tenho E todos têm lugar ao sol, uma né? mesma pessoa comprar vários. A mesma pessoa, outra coisa. Existem pessoas vendendo apartamento lá no Itamaraty, vendendo, chegou denúncia lá na Câmara por 7 mil, outros alugando. Entendeu? Isso eu acho muito mais grave. Porque se uma pessoa ela entrou num programa desse, porque ela precisa,
né? Então a gente vê que existe uma exploração muito grande. Pastor, a gente tem visto aí na grande mídia, esses últimos 2 dias, grandes movimentações com relação à internação compulsória de drogados, principalmente relacionados com crack, principalmente no Rio de Janeiro, no Avenida Brasil. O que o senhor acha disso? O senhor que defende, que trabalha em prol da juventude, trabalha em prol da solução desse problema gravíssimo que a gente está virando uma epidemia no nosso país. O que o senhor acha? Qual é a situação de Poços de Caldas? O senhor acha que nós podemos ter aqui um centro de recuperação desses jovens? Como é que está a situação em Poços de Caldas? Na verdade, aqui a situação ela é caótica também. E às vezes a pessoa pensa que não, mas existe uma demanda muito grande, né, em cima desta área. Para você ter uma ideia, nós como igreja, nós temos uma casa de recuperação. Nós não temos ajuda... Manuel, né? Casa de Resgate Emanuel. Nós não temos ajuda nenhuma. E esse dia nós somos criticados. Você é igreja, vocês estão cobrando para a pessoa ir para lá, mas como que a gente pode manter os funcionários técnicos, porque não é só a pessoa tomando conta, ela fazendo comida, não, tem que ter acompanhamento psicológico, tem que ter. E como é que a gente pode manter um programa desse sem um convênio? Não tem parceria com o governo estadual, com a prefeitura? Olha, né? Por enquanto, nós não conseguimos. Então a gente vê que é urgente isso daí. O governo federal, ele está disponibilizando recursos, só que tem que tomar um cuidado também, sabe? Que a gente sabe que existe muitas pessoas agora que querem se despertar para isso, para tirar proveito. A gente sabe que qualquer situação sempre tem os aproveitadores e os atravessadores também. E é importante resolver isso quanto antes, porque se deixar crescer, aí fica mais difícil de controlar na frente, né? Porque nós vimos esse movimento acontecer inicialmente na região da Luz, na cidade de São Paulo. Ontem mesmo nós dedicamos o primeiro bloco do programa exatamente para falar sobre esse assunto. Aproveitamos a presença do psicólogo Fábio Rimen Schneider aqui, falamos e tal, e é preciso ter uma solução em Poços de Caldas. Com certeza. Então tá bom, nós vamos a um breve intervalo. Agora eu quero mostrar a imagem do alto da cidade de Poços de Caldas com a nossa câmera exclusiva localizada na Serra de São Domingos. E nesta manhã de quinta-feira nos mostra aí essa bela imagem do centro de Poços de Caldas. O intervalo é rápido, você pode participar através do telefone 3721-6955 ou pelo MSN Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com. Daqui a pouco eu faço uma publicação no Facebook, www.facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Entre na página, dê um curtir e faça sua participação também. O intervalo é rápido, já voltamos. Há 80 anos, a Fungotac cuida do bem-estar da população carente de Poços e região, oferecendo atendimento gratuito nas áreas de pediatria, odontologia, neurologia e pré-natal. Na creche, mais de 160 crianças têm acesso à educação, 5 refeições, brincadeiras, atividades físicas. Tudo isso só é possível graças à sua doação. Faça parte dessa história você também. A Fungotac é a minha vida. Colabore você também com ela. Venha você fazer parte também dessa causa. Você é muito importante para nós. Doações 3729-6500. Imperdível! Começou a semana da economia na Seller. Somente até sábado, preços inacreditáveis. Toalha para bordar rosto, R$ 2,99. Banho, R$ 5,90. Edredom casal dupla face, R$ 39,90. Camisa masculina manga curta de R$ 19,90 por R$ 9,90. Regata feminina de R$ 19,90 por R$ 9,90. Cobertor casal de caixa de R$ 139 por R$ 79,90. E ainda, toda loja em 10 vezes sem juros nos cartões Visa e Master. Semana da economia na Seller de Poços de Caldas. Somente até sábado. Aproveite. Seller, sempre o menor preço. Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Reconquistei minha autoestima. Agora, posso comer e sorrir com segurança. E o melhor, meu tratamento foi realizado sem corte, sem ponto e sem dor. E em apenas um dia. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465.
Voltamos, estamos no terceiro bloco desta edição. Primeiramente, eu quero pedir para o Hélio mandar seus abraços aí, tão desejosos, porque as pessoas ficam ansiosas e o Hélio também fica ansioso para mandar. As pessoas encontram comigo na rua, né, e se referem a você com muito carinho, a Carol, muito né, com muito mais carinho ainda. As pessoas acham ela muito inteligente. Até eu tenho mais capaz, carinho também. Né? Agradeço. Respeitando então, a todos, queria obviamente. mandar um abraço para uma pessoa que disse que trouxe o Ildeu Pereira para cá, que inventou o Ildeu Pereira, em termos de engenheiro, não de diretor de TV, né? Eu estou brincando, é óbvio, mas é o Paulo Munhoz, lá da Cascatinha. Ele trabalhou muitos anos na Andrade Gutierrez, junto com o Ildeu, foi para fora do Brasil, né? Ele é nosso ouvinte, telespectador e crítico também. Ele pergunta e mandou fazer uma série de posicionamentos que ao longo das minhas participações eu vou fazendo. Também outro que trabalhou na Gutierrez muito tempo, o Juca Preta, a Dona Maria, que ela faz bolo salgadinho ali no Santa Ângela. Fantástico, ele também trabalhou muito tempo lá junto com o Biloca, com a turma toda da Andrade Gutierrez, que se fixou aqui em Poços de Caldas, muita gente acabou ficando aqui. E a Daiane e o Aguinaldo lá do Mix Potato, da Rua São Paulo, também pessoas muito simpáticas. Eu fui lá outro dia, embora não possa comer um Mix Potato, porque, né, por que não? Toda região. O Fábio Zambrano vai lá, vai aí saborear o Mix Potato. Poder pode, não deve. Não deve. Grande abraço a todos e aqueles que me encontram na rua, né, e mando um abraço para vocês, é sempre muito prazeroso. Obrigado. Satisfação, obrigado a todos. Eu também quero agradecer. Continue nos assistindo, né? Pois é, exatamente. Agradecer o carinho, os abraços e retribuí-los a todos aqueles que nos enviam. Obrigado. Eu quero aproveitar e pedir para a Carol, então, nos ler as manchetes dos jornais impressos que estão circulando nesta quinta-feira. Os jornais trazem a mesma manchetes, não é, a respeito dos médicos que são condenados por comercializar órgãos humanos. É a manchete do Jornal da Mantiqueira. Traz também: governo inicia projeto para o presídio aqui de Poços de Caldas e o estádio Ronaldão é liberado para os Jogos da Caldense. Essa manchete do Jornal da Mantiqueira também vem como manchete nos outros jornais. O da cidade: transplantes, médicos locais condenados por comércio de órgãos, está aqui. E o Folha Popular também traz essa manchete. Também moradores reivindicam recapeamento do Jardim Aeroporto. Tiro de guerra de Poços inicia nova turma com 200 jovens agora em março. E também traz logo abaixo a manchete dos transplantes a respeito dos médicos condenados aqui. Lembrando que esses médicos foram condenados em primeira instância e é referente aí à equipe de transplantes que estava operando ativa na época que foi deflagrado todo esse processo através da morte de um menino e acabou então iniciando todo esse processo que culminou agora, quase, são 10 anos depois, né? Agora me fugiu a data aqui, mas quase 10 anos depois, podemos dizer assim, próximo a isso, nesse processo de condenação em primeira instância. Lembrando que ainda existem oportunidades de defesa através dos recursos estadual e até mesmo na esfera federal, no Supremo. Então foi concedida ontem uma entrevista coletiva a respeito desse assunto e nós vamos ver agora. Na verdade, basicamente, a equipe de transplantes da Santa Casa que funcionava. Para haver transplantes, é preciso uma autorização do Ministério da Saúde. Uma equipe é credenciada. Então, basicamente, os membros, não todos, mas são membros da equipe de transplantes. Como eu entendi que houve a prática de crime, eles foram condenados porque, no meu entendimento, seguindo o que o Ministério Público colocou na denúncia em suas alegações, que houve prática de crime no interior da Santa Casa contra essa vítima específica, por isso as condenações. Existem mais 7 casos em apuração e tem o caso do julgamento da criança Pavese, que foi feita uma sentença de pronúncia por mim mesmo. A sentença de pronúncia significa que os médicos, são médicos também, eles vão ser submetidos ao julgamento pelo tribunal do júri, porque tem a acusação de homicídio também. Houve um recurso dessa sentença de pronúncia e em outubro do ano passado o Tribunal de Justiça confirmou essa sentença de pronúncia. Ou seja, agora está só aguardando o processo retornar para ser designado o júri. Os médicos, nessa sentença desse caso agora, eu concedi o benefício que eles podem responder em liberdade. Então, podem recorrer em liberdade. Foi determinada uma medida cautelar que eles não podem continuar atuando pelo SUS.
Muito bem. Você estava falando da morosidade, né? Não, eu como né, estudei Direito, fiz o curso de Direito, quer dizer, então a gente fica impressionado com a morosidade da justiça brasileira. É impressionante, né? Mesmo o caso lá do Gil Rugai, lá em São Paulo, que a gente está vendo agora, demorou tanto tempo, a pessoa, isso martiriza todas as partes, quem é o réu, quem está acusando, enfim, todo mundo fica aí a reboque da justiça brasileira. É lamentável, né, que isso aconteça, porque acaba com a vida das pessoas durante muito tempo, até que se prove se está certo, se está errado, as pessoas têm o direito da dúvida. Então, isso é lamentável, né? Eu quero deixar aqui minha lamentação profunda com a morosidade da justiça brasileira, porque isso não é possível. Isso já deveria ter sido resolvido. Se é inocente, se é culpado, vai pagar o que deve. Então, é muito, muito moroso. A gente lamenta muito mesmo, viu? Pastor, eu estou verificando aqui as atividades do Legislativo. Foi feito um pedido de informações a respeito da apreensão de cavalos no município, de sua autoria. Nos explique melhor, por gentileza. Eu vou aproveitar e engatar, já falando em cavalos, e saber como é que está a questão das charretes, que até então haveria um disque denúncia nas charretes, né? A respeito dos chips dos animais, também quero aproveitar e saber como é que está essa questão. Na verdade, em relação à apreensão de animais grande porte, no caso, que são os cavalos, isso está uma reincidência muito grande na cidade. Nós fomos, inclusive, fazer um acompanhamento lá no Jardim Kennedy, e estava cheio de cavalo lá, né? A gente ainda perguntou assim, a gente faz muito pedido para os terrenos sejam capinados, né? E eu acho que então não estão usando os animais para capinar, porque estava bem ali, né? Mas, na verdade, tem causado muitos problemas nos bairros, na cidade também, no trânsito, né? E a minha preocupação também, além de todo esse transtorno que cria, em relação, por exemplo, ao custo que isto tem para o município, porque são dinheiro dos cofres públicos que são para prender esse cavalo, para cuidar dele, porque também não pode levar para lá e deixar a mercê de nada. Então, cuidado. E às vezes chega lá todo machucado. E o questionamento é em relação, por exemplo, quando acha o dono, como que é o procedimento, se tem multa para em cima disso, se, por exemplo, quando o dono não aparece, porque às vezes o dono dá graças a Deus do animal ser preso. E às vezes, existe uma pessoa me procurou que ela tinha vontade de cuidar, mas tirar da cidade mesmo. Ele cria cavalos, tudo. E ele falou assim, olha, por que não deixa eu cuidar então? Mas então tudo isso tem um processo, a gente então pediu para poder informar em relação a isso, né? E nós estamos aguardando, aguardando a outra pergunta, né, que falou sobre os chips e tudo. Então a gente está aguardando uma resposta ainda, que a gente não tem tudo concretizado ainda, como é que está esse acompanhamento. Outro assunto bem antigo que eu vou pedir até para o Lucas nos mostrar aí duas fotos que nós recebemos recentemente de um telespectador que sempre participa com a gente, uma pessoa que acompanha o nosso trabalho aqui, que nos informa a respeito da péssima qualidade e manutenção das calçadas no município de Poços de Caldas. Essa daí é uma delas, por exemplo, que nós podemos ver, onde muitas pessoas, principalmente os idosos, sujeito a bater o pé errado, tropeçar, cair, como é o caso da senhora esposa do Paulo Danilo Vieira, que foi quem nos enviou essas fotos e que teve um problema sério, está aí se recuperando, está inclusive licenciada do trabalho também, pelo fato de ter se machucado, ter machucado os joelhos, como mostrou a foto aí, em calçadas. Sabemos que a responsabilidade é dos proprietários, dos comerciantes, dos donos de imóveis, dos locatários dos imóveis, a manutenção das calçadas. Porém, existe também uma corresponsabilidade no sentido de não haver fiscalização. Porque se não há fiscalização, há o afrouxamento. Com certeza. E aí uma coisa está ligada na outra, e eu acho que existe uma corresponsabilidade da prefeitura nisso. Eu não sei se é o mesmo Danilo que chegou aqui, você diz aí, aqui é Danilo Ávila, e ele pede, pastor, ainda nessa questão da conservação. Não, esse é o Paulo Danilo Vieira. Então é coincidência, mais um. Então pedindo, olha aí, pedindo uma audiência pública na Câmara, por favor, coloque essa sugestão para o pastor Valdir Sementinho.
Então está aqui a sugestão do Danilo Ávila. Bom dia a todos, falando ainda a respeito desse péssimo estado de conservação. Isso é até um assunto para a gente dar continuidade também, saber quem, por exemplo, num caso de problema desse, de saúde, cai e quebra alguma coisa, tem que ficar afastado do trabalho, um autônomo, por exemplo, um idoso, por exemplo, a quem recorrer na justiça para reivindicar seus direitos. Na verdade, eu acho que é muito pertinente, né, inclusive essa colocação do... Danilo Ávila. Danilo Ávila, eu ia falando Paulo Ávila, né? Danilo Ávila, porque na verdade é um assunto que tem trazido preocupação muito grande, porque a gente vê que a péssima qualidade, né? E na verdade eu volto a falar, né? Às vezes fica assim querendo, quem que é culpado? Comerciante, município, mas na verdade tem que resolver isso daí, né? Ficar jogando um para outro. Fica jogando e não resolve. Sentar, conversar e resolver. Sentar e resolver. Existem outros problemas também que é o que você falou, né? Se não tiver uma fiscalização atuante, na verdade as coisas, a gente fica até um pouco frustrado em fazer algum projeto de lei. Porque você faz um projeto de lei, achando que aquilo ali vai resolver as coisas, depois a ação é sancionada e depois não tem fiscalização. Quer dizer, volta a estaca zero. E aí a gente fica até querendo pôr desculpa a expressão, um nariz de palhaço, porque a gente fica fazendo isso na verdade, porque se não tem uma fiscalização, não tem um cumprimento, então fica falando, o que nós estamos fazendo? Aí a questão da fiscalização já é outra, que não tem fiscal na prefeitura, tem que fazer um novo concurso e tal, perdeu-se, né, fiscais... E tudo mais. E com relação a esse assunto, só complementando, se existe complementação, mas na última administração, se não me engano, foi tentado trocar o piso, mas os comerciantes, muitos comerciantes foram contra, eles não queriam que as obras ficassem em frente aos estabelecimentos. Então, não queriam interditar a sua calçada. Exatamente, então se não houver uma concessão de ambos os lados? Uma conversa realmente séria e de mostrar que isso é benefício para todos, inclusive para o próprio dono do estabelecimento, né? Isso vai ficar difícil. Olha, eu tenho uma pois não querendo cortar, eu tenho uma preocupação muito grande, sabe? Até uma frustração muito grande. Porque, na verdade, administrativamente, as pessoas parece que mandam na cidade. Eu acho que nós precisamos dos comércios, nós precisamos das indústrias, mas parece que qualquer coisa que se vai se fazer, eles é que mandam. Então eu acho que isso tem que acabar. Se tem uma coisa que tem que fazer... É verdade, viu? Sabe, na minha opinião, assim, até pode ser assim um desabafo aqui, mas eu vejo isso, às vezes invade a calçada com um monte de carro, um monte de coisa, não pode passar. Gente, não pode, a calçada é para o pedestre, mas fica do mesmo jeito. Então, se não tiver uma postura e se cumprir... firme. E se cumprir o que precisa ser cumprido, fica essa... Mesma coisa vale para os trailers, para os ambulantes, que cada dia... Eu não sei como é que é feito isso, mas parece que as pessoas resolvem colocar um trailer, alguma coisa, e acabou e pronto, né? Então é um assunto para o próximo programa, certamente, né? É isso que eu ia falar. Boa, o Hélio já está... Também quase 150 programas? Quase 150. Em breve a gente tem uma festinha aqui. Opa, tem bolinho aqui chegando. Normalmente o Hélio traz bolo em ocasiões especiais e estamos aguardando. Eu acho que a gente já deve chamar ele mais vezes durante a semana para ficar mais rápido. Pastor, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade de nos atender. Desejo realmente que o senhor volte aqui com também rapidez para a gente dar continuidade nesse assunto. Tenho gostado do seu posicionamento em relação aos assuntos que são abordados. Muito obrigado pela sua participação e um bom trabalho. Eu quero agradecer também a todos vocês e eu sinto à vontade mesmo aqui, viu? Que bom. Eu sinto aqui que é minha casa. Que porque bom. Na verdade tem a oportunidade de posicionar e tem coisas às vezes que não dá pra gente ficar falando todo o tempo, menos aqui pelo menos a gente tem como desabafar um pouquinho. Não temos restrições. E fico ótimo. Eu costumo brincar com o pastor, quando eu ligo para ele, eu falo tudo ótimo, ele tudo ótimo. É a nossa senha, né? É o jeito dele se manifestar com alegria e prontidão. Eu quero também agradecer a presença do Hélio. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Agradeço a Carol. Obrigado, agradeço a todos pela companhia, né? Agradeço o pastor. O pastor é engraçado, porque a gente sempre foi pastor tranquilo, tal. De vez em quando tem umas perguntas. E dá uma esquentada. Aí dá uma esquentada, né? Fala assim: esse é o pastor, o outro lado do pastor. Né? É o sangue italiano. Porca miséria. Va bene, tudo bom na gente. Esquenta o radiador, pronto. É verdade. Tá certo. Vamos lá, Carol, tchau. Despeço, né? Uma ótima quinta-feira a todo mundo. 4 horas tem Carol Online. Às vezes as pessoas pedem pra gente se despedir também na reprise. Então, uma ótima noite para quem nos assiste somente nas reprises, devido aos horários. E obrigado também pela audiência. Até amanhã. Bom dia, boa noite, né? Para quem então atender a diversidade aí. Até amanhã. Tchau.